Livraria. Bem-vindo a mais um dia de alegria e emoção. O Café com Café vai trazer muita diversão. Vamos juntos nessa, num clima de alto astral, curtir cada momento num programa especial. Café com Café é diversão garantida, momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com Café, o programa que te faz feliz demais. Tá ligado isso aqui? Tá. Boa noite, Braulio! Boa noite, Felipe! Boa noite, João Marcos! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, plateia! É uma alegria tremenda estarmos aqui para mais um Café com Café. E você sabe, o Café com Café tem alegria! Ei! O Café com Café tem emoção! E tudo isso com perguntas feitas por vocês. Vocês não perdem por esperar, ok? Hoje teremos uma noite fantástica, teremos uma noite divertida aqui conosco e, como sempre, quem é o astro da noite é o preletor da semana. Então, sem demorar mais, eu quero chamar aqui Reverendo João Paulo Tomás de Aquino! Aqui é uma mistura de Danilo Gentili, Jô Soares, versão gospel. Entendeu? Reverendo João Paulo, muito bom ter você aqui conosco. Na verdade tem sido uma bênção, é ou não é, plateia? Sim! Ouvir a palavra de Deus sendo pregada por intermédio do irmão. E hoje à noite temos perguntas aqui interessantes, perguntas complicadas, perguntas teológicas, perguntas que eu não sei o que a pessoa tinha na cabeça. Estão todas aqui, e caso tenha alguma pergunta que você acha que ela foi feita para te provocar, eu tenho o nome da pessoa aqui, eu posso fornecer e você pode fazer uma oração imprecatória para essa pessoa, certo? Mas antes de começarmos aqui, nós vamos conversar bastante, podemos aqui tomar alguma coisa, né? Claro, não alcoólico, né, pessoal? Por favor, quero chamar aqui Danilo, por favor, uma salva de palmas para o Danilo. O Danilo está se revelando, né? Não, o Danilo é um espetáculo. Show, né? O Danilo ele começou como Chaves, né? Depois na peça foi uma das Paquitas, um dos Paquitas, certo? E agora está aqui como sei lá, garçom, como é que ele pode chamar, né, cara? Sério, né? Sério. Coisa maravilhosa. Já o seu chapéu, hein, Braulio? Que coisa. Você gostou? Hoje eu vim de Braulio Sater. Tá tão ridículo quanto. Não, mas ó, eu ganhei assim, beleza da sua meia hoje, né? Não, a minha meia eu ganhei. A minha meia eu ganhei da equipe, tá? Então eu tô fazendo uma homenagem à equipe. Olha aqui, ó. Vamos de palmas, Tem uma do Homem de Ferro também. A equipe me deu, eu estou usando aqui. Danilo, é o seguinte, nós precisamos tomar alguma coisa aqui. Você está bem, cara? Está feliz? Quer mandar um recado aí em rede nacional? Quer mandar um abraço para a família lá de Florianópolis? Está todo mundo bem? Reverendo, você quer tomar alguma coisa? Você pode escolher qualquer coisa que tem na nossa lanchonete, tá bom? Qualquer coisa, tá por conta da casa aqui. Eu vou de água. Vai de água. Gelada? Aí, ó. Sem graça. Gelada. É naquela hora que você está falando, tá roto, né? É ruim. Eu quero falar, eu não deixa. pastor? Eu quero uma
sem gás e temperatura ambiente. Ou pH 8, né? Não. Muito bem, enquanto o Danilo providencia isso para nós, vamos começar aqui nosso tempo. Reverendo João Paulo, você tem um nome imponente, né? É o nome de um ex-papa e de um santo da Igreja Católica, né? João Paulo Tomás de Aquino. Você já, a pessoa já está rindo, nem fiz a piada ainda. A piada não, nem fiz a pergunta. Como que foi assim? Você já passou por situações engraçadas com o nome, piadas na época de escola? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a trajetória aí. Não tive dificuldades não por causa do nome, nunca foi motivo de tiração de sarro, nada desse tipo. Então hoje é a primeira vez, é isso? Hoje é a primeira vez, sim. Vou saber. Mas a história é interessante. Conta a história. O nome nasceu porque o meu tataravô foi batizar o meu bisavô, ou o meu bisavô foi batizar meu avô, alguma coisa assim. E aí o padre sugeriu que colocasse o sobrenome só daquela criança de Tomás de Aquino. E mudou-se o sobrenome da família só naquela criança virou Tomás de Aquino, e a partir dali nasceu essa família. O resto era Martins Pimenta. Vai entender, não é? Martins Pimenta. Pois é. Você vê o poder que o Papa tinha, né? Ele criou uma nova dinastia aí, né? E como a gente já encontrou outras pessoas com a mesma grafia, o mesmo nome e a mesma grafia, eu acredito que é o mesmo padre que fazia sugestão para outras pessoas. Ele acordava num dia que não estava bem. Hoje eu vou mudar o sobrenome de todo mundo. Exato. Vou criar novas famílias no Brasil. É isso que eu vou fazer. Mas tinha poder para isso, né? Exatamente. A Igreja Católica no Brasil Colônia era quase que tinha o poder de um cartório, né? De registro. Então, reverendo, você faz algum tipo de coleção? Coleção? Eu sou um filatelista. Eu tenho selos. Okay. Eu tô meio desatualizado assim, mas eu tenho a minha coleção de selos. É mesmo? E ela tem que tamanho? Você sabe mensurar? Ela tem, sei lá, 5, 6 álbuns. Você quer falar 5, 6 selos? Eu falei, acabou de começar, né? Ele acabou de começar a coleção. 5, 6 álbuns. Tem algum assim mais valioso? Então, é que eu fiz muito isso quando eu estava na minha adolescência. Certo. Então, eu parei de mexer. Tem coisa antiga lá. Mas deve valer algum dinheiro? Eu acredito que sim. Já que falou da adolescência, pode dizer pra gente qual a sua idade? 45 anos. 45 anos. Não parece, pessoal. Não é? Não parece 45 anos. Parece também mais. Meus amigos do pastor. O irmão que falou isso é presbiteriano, é isso? Entendi. Aí depois vocês resolvem isso no Supremo Conselho. Pega o nome dele ali. Por falar aqui na igreja e tal, fala um pouquinho da sua formação acadêmica. Por onde você passou? O que você estudou? Eu fiz o seminário JMC, Seminário Presbiteriano em São Paulo, e aí depois fui para o ministério. A primeira igreja foi lá em Niterói, Rio de Janeiro. Aliás, muitos cariocas por aqui, né? Que legal. Guarda a carteira. Tantos cariocas. Guarda a carteira. Gente, não, sabe o que quer entender? Eu sou carioca também. Eu perdi o sotaque que eu vim para cá com 2 anos. É verdade, mas eu mostro a RG para vocês. Então eu faço essa piada, mas eu estou me zoando. Aí eu saí do Brasil, fiz um mestrado fora do Brasil, fiz um mestrado em Antigo Testamento, tinha feito um aqui no Brasil também, e aí depois fui para fora fazer o doutorado. Então, você fez o seu mestrado onde? Em que local e em qual instituição? Eu fiz um mestrado no Mackenzie, no Andrew Jumper. Em Antigo também? No Andrew Jumper foi em Antigo, lá no Kelvin foi em Novo Testamento. Certo. E aí eu fiz um doutorado em ministério no Andrew Jumper e um doutorado em Novo Testamento lá no Trinity. Entendi. Lá em Chicago, na Isso, de Chicago, em Illinois. Exatamente. Então, o reverendo tem 2 mestrados e 2 doutorados, é isso? Ainda tão suave, mas... Então, parabéns, isso é algo louvável. E nós vemos toda a sua dedicação nos estudos, isso fica evidente na qualidade, né, no nível das reflexões que têm sido trazidas aqui. Certo? Louvado seja Deus por isso. Reverendo João Paulo, fala pra gente qual foi o momento, ou qual foi o dia mais difícil que você ou sua família, vocês enfrentaram no ministério, com a igreja. Uma situação assim que foi realmente dolorosa de
difícil. Eu creio que eu vou talvez uma das coisas... Meu pai é pastor, né? Reverendo Rubens Tomás de Aquino, e talvez uma das coisas mais difíceis que tenha acontecido conosco tem mais a ver com o ministério dele, uma saída traumática de uma igreja. Eu costumo dizer que foi o melhor ministério do meu pai, porque foi o ministério onde eu encontrei a minha esposa. Então foi um ministério abençoadíssimo, cheio de frutos, mas a saída foi bem traumática, foi bem triste. E talvez seja o que mais me marcou assim na trajetória, né? Eu tenho tido a graça de ter ministérios sem grandes dificuldades, até porque meu foco principal tem sido a vida acadêmica, né? Então eu também atuo em igreja, também sou pastor de igrejas locais, mas a coisa principal tem sido o trabalho de tempo integral lá no Mackenzie, no Andrew Jumper, dando aula. Fala um pouquinho então sobre a sua atuação ministerial. A igreja onde você pastoreia, os seminários onde você tem dado aula e também as ênfases ou matérias mais recorrentes que você leciona. Legal. Eu sou professor no JMC, no seminário JMC em São Paulo. Sou professor de tempo integral no Andrew Jumper. Então lá eu vou todo santo dia, bato cartão e passo lá todos os dias, não necessariamente dando aula, mas pesquisando, né? Então tanto a gente dá aula quanto também tem essa parte de pesquisa, né? Esses dois dou aula, e na igreja eu sou atualmente pastor na Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, na cidade de Jandira. Tem esse nome por causa do antigo instituto que houve naquela cidade. O instituto nasceu em 1928 e aí então ele terminou as suas atividades em 1970, e aí a igreja assumiu a propriedade que era do instituto e passou a funcionar ali naquele lugar. Anteriormente a igreja tinha algum outro nome? Não, Sempre foi esse nome? Sempre esse nome. Desde o início. Exatamente. Muito bem. O que você acha da série The Chosen? The Chosen. Eu gosto. Eu também. Mas eu sei que nem todos os nossos colegas ministros gostam. E eu te diria o seguinte: a primeira temporada foi muito boa e parece que as outras estão se tornando mais inventivas. Isso. Então isso me incomoda um pouco. Isso, e mais novelísticas também. É verdade. E de fato o retrato de Jesus que eles mostram não é um retrato compatível com o dos evangelhos, né? A gente não encontra Jesus tão brincalhão e tão feliz nas páginas das escrituras, né? Então tem os seus problemas, mas tudo isso considerado, eu gosto. Também, estamos juntos. Temos aqui uma pergunta de alguém sem nenhum interesse, tá bom? Os slides dos estudos serão disponibilizados ou não? Rapaz, serão. Ok, tem alguém aí com sermões todos. PDF. Agora uma pergunta mais teológica. No início de Gênesis são citados rios, como o rio Eufrates, né, que existem até hoje. Se o dilúvio foi uma catástrofe mundial que alterou a geografia do planeta, com separação de continentes e outras coisas, podemos confiar que esses rios de hoje são os mesmos citados na Bíblia? A resposta é: não faço ideia. É a resposta mais sincera aqui. Não sei. Faz uma mais fácil. Palmeiras tem mundial, pastor? Não. Essa é boa. Corinthians tem, né, pastor? Essa é boa, pastor. Tem dois, mas só uma Libertadores. São Paulino. Qual é o seu animal favorito, Reverendo? Meu animal favorito? Atualmente é meu cachorrinho. O cachorrinho que a gente tem lá em casa, um Shih Tzu. Shih Tzu? Um pequenininho? Bem pequenininho. Zarulho. Ele causa muito, assim? Não, ele é muito tranquilo. É mesmo? Já apanhou muito. Existe um tanto disso, mas não, ele é muito tranquilo mesmo. Bem calmo.
O senhor não é do time dos gatos, então, é do time dos cachorros, é isso? Olha, eu já tive gato, já tive cachorro, já tive, durante minha infância e adolescência, tive vários animais, mas eu prefiro cachorro. O cachorro é mais amigo, né? Olha aqui, uma pergunta. Pastor, eu sou batista, né? E eu estou intencionalmente interessado em uma moça presbiteriana. No caso de um eventual relacionamento, enfrentaremos algum problema? Seria julgo desigual? Responda a primeira parte. Enfrentaremos algum problema? Como é que você vê isso? Então, né, julgo desigual certamente não, né? Certamente não. Bem, depende de quão sério é o batista e de quão sério é o presbiteriano nesse relacionamento. Se eles forem muito sérios, eles vão ter problema. Em que áreas, assim? O que você... Eles vão ter problema com relação a batismo dos filhos, evidentemente, isso fica bem explícito, né? Eles vão ter uma dificuldade em relação à Santa Ceia, a compreensão da Santa Ceia, é uma compreensão um pouco diferente. Mas eu creio que a maior luta mesmo, a maior dificuldade vai ser em relação aos filhos. Vai batizar ou não essa criança? Não é? Ele assembleiano, agora virou torcida. Agora, sobre isso, tem uma pergunta aqui também. O que seria um verdadeiro ecumenismo cristão? Eu estou dizendo que eu concordo com o termo, tá bom? Mas a pessoa fez essa pergunta. O que seria assim, um verdadeiro, um positivo ecumenismo cristão? O termo é tão complicado, né, que é melhor descartar o termo ecumenismo, né? Mas uma unidade cristã é possível, uma unidade cristã verdadeira é possível. Eu lembro quando eu pastoreava lá em Niterói, teve uma época que vinham pastores dos Estados Unidos, e eram irmãos batistas, o reverendo Phil Newton e outros pastores. Eles vinham e a gente juntava a nossa igreja presbiteriana, uma igreja batista, e fazíamos um congresso de teologia dentro de uma Assembleia de Deus. Era a coisa mais linda, era a coisa mais linda. Então é possível a gente ter esse tipo de iniciativa e a gente falar sobre coisas que são verdadeiras, coisas nas quais a gente concorda, e a igreja ser abençoada com isso. É verdade. O reverendo diria que qual seria o caminho, qual seria a fórmula para essa união entre as denominações evangélicas em prol do reino? O que seria um elemento unificador de tudo isso? Porque a palavra, não é? A palavra é o nosso elemento unificador. É claro que existem textos que são difíceis de compreender, e é por isso que a gente não concorda em tudo, não é? Porque o texto em si é difícil de compreender. Agora, se a gente entender, ok, eu optei por essa interpretação desse texto, mas eu respeito essa outra interpretação, eu sei que ela é possível. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de atitude de saber que o meu irmão que crê de maneira diferente de mim, ele não é um tolo, ele não é um ignorante, ele não é um menos iluminado, não, ele é alguém que compreende um texto que é difícil, ele compreende de maneira diferente da minha. Ok, então dá pra gente conviver respeitando as interpretações diferentes uns dos outros. Parece que as molduras da ortodoxia não são tão estreitas quanto alguns querem que sejam, né? Existe um campo interpretativo mais amplo, tudo dentro da ortodoxia. A gente pode discordar. Sim. E ainda assim concordar naquilo que é mais importante. Tem uma pergunta aqui, inclusive, sobre a interpretação de uma das mensagens que o reverendo trouxe, sobre João 15. É possível alguém que é cristão não permanecer? Em última instância, não. É possível alguém que parece cristão, é possível que alguém que chegou a experimentar em alguma medida do Espírito Santo e estava no corpo e parecia cristão,
é possível que essa pessoa não permaneça, é possível que essa pessoa seja quebrada. Como presbiteriano, eu acredito que isso se aplica aos filhos dos crentes, porque eu acredito que os filhos dos crentes já nascem dentro de uma aliança e eles podem não permanecer, e isso é o galho sendo quebrado. E eu acredito que a mesma coisa se aplica aos judeus ainda hoje. Eu acredito que eles nasçam de alguma forma dentro de uma aliança especial com Deus, e cada vez que eles morrem rejeitando Cristo, eles estão sendo essa videira quebrada. Existe algum pastor que você tem como inspiração, como modelo para o seu ministério? Meu pai certamente foi uma influência importante, e um que eu tenho acompanhado, que tem me abençoado ao longo dos anos, é o John Piper. John Piper tem sido uma influência muito importante desde os meus primeiros anos no ministério. Ele tem sido uma influência muito importante. Aliás, eu sou um consumidor de sermões, eu ouço muito sermão, não só dele, mas de outros pregadores também. Então eu me beneficio muito de vários pastores aí. Eu sou muito abençoado ouvindo pregação de diversos pastores. Você foi uma criança muito bagunceira? Fui. Qual foi a sua maior travessura? Maior travessura? Uma vez que eu e meu amigo da igreja quebramos garrafas de vidro e pusemos nos 4 pneus do carro do diácono. Rapaz! Imagina o pai dele, você apoiou muito, pastor. Descobriram que era o senhor, né? Rapaz, eu creio que sim. Eu não lembro das consequências, eu falei da arte. E agora, já na vida adulta, qual foi o acontecimento mais hilário que já aconteceu com você no ministério pastoral? No ministério, depois nós vamos perguntar em geral, mas agora no ministério. Rapaz, a coisa mais engraçada que aconteceu comigo no ministério, eu não sei te dizer não. Eu não lembro. Eu tenho uma memória péssima, viu? Essa é uma das minhas lutas. Tomara que o diácono também tenha. Eu não lembro, realmente não lembro de algo engraçado que tenha acontecido no ministério. Tá, e na vida em geral? Você lembra, minha linda? Presbítero, Ronaldo. É verdade, eu tenho um presbítero, ele ia ser eleito assim, ele estava concorrendo ao ofício de presbiterato, e aí ele veio à frente, e eu estava perguntando em que você trabalha, etc e tal, e aí eu perguntei para ele, aí qual é a sua idade? E aí ele falou, eu tenho 35, e eu lá na frente, eu ri, porque eu achei que ele estava brincando. E ele não estava brincando, ele tinha só 35. Estava judiado, né? Ele estava. A vida judiou dele. Acabadinho. O Braulio, por exemplo, tem 22, né? Pensa um cara bonito. Né, vô? Aí. Agora, qual foi a pergunta mais estranha que já te fizeram? Você fala assim, não é possível. Talvez seja uma dessas aqui do café. Pergunta mais estranha que já me fizeram. Rapaz. Pode ser sobre os rios do Éden, alguma coisa. Eu não sei. Eu vou poupá-lo dessa vez. Então vamos mudar a pergunta. Qual é a pergunta mais frequente que o reverendo recebe no ministério? A mais frequente. Tá, mais frequente. Bem, às vezes eu recebo perguntas a respeito de interpretação de textos específicos. Então isso acontece um pouco, especialmente por causa das línguas originais. Algumas vezes as pessoas perguntam coisas relacionadas às línguas originais, né? A questão de batismo é muito frequente. Questão de escatologia, muito frequente. Até porque hoje em dia, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a linha escatológica mais comum é o amilenismo, né? Eu não sou um amilenista convicto. Se fosse definir, eu me definiria como um pré-milenista histórico. E isso tem sido uma coisa curiosa.
Então eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Interessante, né? Como eu mencionei no primeiro dia, eu cursei no Jumper, né? Tive aula com o reverendo, e lá eu encontrei alguns professores também com essa mesma linha. Eu achei interessante porque, olhando de fora, a percepção que nós temos é que o amilenismo é algo assim cristalizado em todo o presbiterianismo. Se fosse posição oficial, Isso. né? E me surpreendeu positivamente. Né? Interessante. Por que você aceitou ser preleitor aqui? Conta pra gente. Podia estar fazendo coisas melhores na vida, né? Aproveitando as férias com dignidade. O café da pessoa sempre tranquilo, bom. Tá vendo gincana do Chaves, né? Conta pra gente. Rapaz, para mim foi uma honra tão grande, mas tão grande. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse convite, por esse histórico, né, com Palavra da Vida, por esse amor que eu tenho por essa instituição. Para mim foi um presente. E foi um presente mesmo. Falei assim, olha só, eu fui chamado para ser preletor num evento que começa no dia do meu aniversário. Então, quer dizer, foi legal demais, foi muito gostoso. Quando o reverendo respondeu o meu e-mail, ele respondeu dizendo que havia se convertido na Palavra da Vida, e nós inclusive nos convertemos no mesmo ano, mas a sua conversão foi em janeiro e a minha em julho. Exatamente. Né? Então, várias coincidências assim que temperaram, né, a sua vida para cá. Deus tem poder, né, gente? Não é? O café se converteu. A minha conversão é assim. Toda conversão é um milagre, mas a minha deu trabalho. Fala pra gente 3 livros que assim mudaram a sua vida, além da Bíblia, é claro. Redenção Consumada e Aplicada, do John Murray. É um baita livro que fez grande diferença para mim. Livros mais recentes que eu li, que me fizeram muito bem. A biografia do R.C. Sproul, que ela foi lançada pela Fiel agora há pouco tempo, me fez muito bem. Um outro livro que foi formador para mim, deixa eu pensar aqui. Tem um autor que tem me influenciado bastante nos últimos tempos, que ele chama Michael Heiser. Ele tem vários livros e ele trabalha com o conceito de sobrenatural, e é algo que eu tenho estudado e que tem me impactado bastante ultimamente também. Ok. Eu sei que o reverendo tem um canal no YouTube, isso é grego, Isso. não é? Quantos inscritos tem o canal? Tem ideia? Ixi, Tem bastante gente. tem. Eu tenho amigos que aprenderam grego acessando o canal, tem bastante recurso lá. Sei que o reverendo também tem obras publicadas, né? Fala um pouquinho das obras. Eu tenho 3 obras publicadas. Uma foi a minha tese de doutorado em ministério, que foi sobre as pregações do John Piper do Evangelho de João. Então eu assisti dezenas de horas de pregação do John Piper no Evangelho de João, e então eu fiz uma análise da homilética do Piper, da interpretação dele do Evangelho de João, e então eu propus como alguém então prega em João, né, a partir dessa experiência, né? E por que esse pregador específico foi considerado um pregador de sucesso? Então eu tentei fazer essa análise, né? E isso saiu como um livro pela editora Peregrino. Tem um livrinho bem fininho que chama Entenda a Bíblia, pela editora Cultura Cristã, que é um manual de interpretação bíblica, um manual prático, bem prático mesmo. Ele tem menos de 50 páginas, é um livro para quem não gosta de ler. Ok? Então essa foi a ideia, né? Aí, João Marcos, boa, hein? Fazer algo bem curtinho e bem prático. E o último livro foi esse da União com Cristo, né? Foi um livro mais massivo, ele tem 400 páginas, alguma coisa assim, e um livro sobre essa doutrina, que é uma doutrina gloriosíssima, uma doutrina lindíssima. E ele tem algo a ver com o seu doutorado? Não, isso daí foi uma pesquisa foi do zero do livro. Muito bom. É pela Cultura Cristã? Esse não, saiu pela Monergismo. Pela Monergismo. Isso. E é uma excelente editora, né? Grandes títulos. Como foi a história de como você discerniu a direção de Deus para o ministério pastoral na sua vida? De novo, filho de pastor, e um bom pastor. Então eu, quando criança, dizia que eu seria pastor.
Diz minha família que, certa feita, quando eu sumi na igreja, foram me encontrar atrás do púlpito falando a paz de Deus, a paz de Deus. Então, e aí com 14 anos, não, com 12 anos, eu processei uma informação que meus pais sempre me deram, mas eu talvez mais lento. Eu só processei com 12 anos, que foi sobre a minha adoção. E isso me causou um certo reboliço emocional. Eu fiquei mal por causa disso. Isso teve um impacto negativo sobre minha vida espiritual, etc. e tal, nessa fase aí dos 12 até os 14. Qual foi a pergunta mesmo? Por que eu estou falando tudo isso? Não, mas está sendo ótimo. Como você discerniu a orientação de Deus para o ministério pastoral? E aí então, em 94, depois dessa fase de crise aí, ainda moleque, mas uma fase de crise bastante séria, quando eu venho aqui para a Palavra da Vida e me converto no acampamento, conversão e chamado pastoral juntos. É mesmo? Eu tinha certeza que eu ia ser pastor e que era isso que Deus queria da minha vida. Assim que eu entrego minha vida para o Senhor, eu tenho certeza que é isso que eu vou ser também. Na ocasião houve um desafio de conversão e também de ministério, ou foi algo muito mais que aconteceu no seu coração, essa convicção dupla? Eu creio que foi no meu coração mesmo, né? Esse tinha sido o sonho desde sempre. Houve esse intervalo aí por causa de crise emocional, etc. e tal. Então, assim que essas coisas foram resolvidas, então a vocação voltou do mesmo jeito. Muita gente hoje tem deixado de frequentar os cultos presenciais, porque depois da pandemia todo mundo está transmitindo. Como é que você vê isso? É culto online? É culto? Não é? É tão válido quanto estar presencialmente lá? O que você diria, reverendo? Olha, é difícil falar sobre isso, porque eu particularmente acredito que durante a pandemia, quando nós fazíamos a transmissão do culto, eu acredito que aquilo era culto, ok? Então eu acredito que quando as pessoas se juntavam nas suas casas, estavam impedidas de ir à igreja, e elas se juntavam para adorar o Senhor, eu acredito que elas estavam de fato adorando o Senhor, ali por aquele meio virtual. No entanto, uma outra questão, eu acredito que o adoentado, a pessoa que está doente, impossibilitada de ir na igreja, quando ele conecta na sua própria igreja e ele cultua ao Senhor, e ele assiste, entre aspas, assiste aquele culto, eu acredito que ele está cultuando. A minha sogra, ela tem um amor pela igreja dela, é a coisa mais linda. Então sempre que ela está conosco, ela conecta na igreja dela, ela quer assistir, ela quer participar do culto da igreja dela. Eu acredito que ela está adorando o Senhor ao fazer isso. Agora, o crente que teria toda a possibilidade de estar na igreja e opta por não ir para adorar em casa, eu acho que ele tem um problema de coração que antecede a questão do culto ali, entendeu? E talvez invalide o culto dele, porque ele está desprezando a comunhão presencial que ele poderia ter em prol de uma comunhão virtual. Qual é o problema? Por que ele não quer estar presente ali? Então, sim, eu acredito na possibilidade de um culto à distância, mas eu não acredito muito na possibilidade de alguém optar simplesmente por não ir à igreja, por não ir à comunhão dos santos. Eu acho que isso é um erro. E aí então o culto já fica prejudicado logo de cara. Seria um pouco daquilo que Paulo menciona e condena, quando ele fala com os coríntios, no contexto ali é sobre a ceia, né? Que eles fazem sem discernir o corpo. Sim. A pessoa estar em casa assistindo, ela não está discernindo o que é a comunhão, o que é fazer parte do corpo. Ok. Certamente. Pastor, eu vou dar um
intervalo para você poder tomar uma água, tá bom? Porque nós temos um merchandising aqui no meio do nosso programa, tá bom? Eu quero chamar aqui o nosso patrocinador. Vamos falar nosso patrocinador. Muito bem. Tudo bem? Você não tem microfone? Vamos pegar, pega o microfone que está ali ao lado do reverendo, depois devolve para ele. Nós somos patrocinados pela Palavra da Vida, não é, pessoal? Então nós vamos ter aqui um merchandising da Palavra da Vida. Qual é seu nome, rapaz? Meu nome é Davi, também Simonete. Davi. Até minha mãe me chama de Simonete também. É mesmo? Ela te chama de sobrenome que também é dela, né? Que Exato. Vejo que você se inspirou no Braulio para ter um bonito chapéu hoje. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho sobre os produtos que a Palavra da Vida está anunciando aqui no programa de hoje. Bom, então, chegaram muitas novidades agora, muitos produtos aqui, muitos copos térmicos da Stanley. Se você não sabe, um copo Stanley, ele é um copo que congela toda e qualquer tipo de bebida, menos as bebidas que não agradam a Deus. Ela também... Essa não pode nem botar aí dentro. Não. Se botar, evapora. Exatamente. Pô, copo Stanley, na verdade, né, pra você que joga beach tênis, pô, todo homem quer um copo Stanley. Só que ninguém quer admitir que comprou. Então, esposas, comprem para os seus maridos. É uma excelente opção de presente também. Esse aqui vem com a biqueira de como é que é? Tô quebrando tudo aqui. Silicone. De silicone, né, cara? Olha aqui, ó. Aí você põe aqui. Olha que coisa maravilhosa. Né? Exatamente. Também chegaram novas pulseiras da www.j. Não lembro como é que é agora. O que significa essa sigla? É o Wow Jesus Do. Como é que é? Wow Jesus Do. Que do inglês é o Wow Por que Jesus você Do. me deu isso aqui falando da pulseira? Eu achei que a pulseira estava aqui dentro. Não entendi nada. Ah, meu. Chegou também esse novo corta-vento. Que é assim, ó. Top de linha. Muito bom. Corta-vento. Ele corta vento mesmo? Ele corta. Eu vou fazer um teste. Eu quero 3 homens para me ajudar aqui, por favor. 3 voluntários. 3 voluntários. 6 voluntários da plateia, por favor, venham aqui, vem me ajudar com a operação corta-vento. Vamos, homens. Coragem, venham aqui, venham me ajudar. Vocês não vão pagar o mico, quem vai pagar o mico é ele. Pode escolher. Pode escolher aí, Davi. Isso, pode ajudar aqui. Muito bem, mais um. Ele disse que corta vento. Então nós vamos aqui fazer a operação Lobo Mau. Nós vamos juntar ao redor dele, vamos soprar para ver se ele sente ou não. Porque se corta vento, ele não tem que sentir o sopro. Cara, tá parecendo Combinado? a história da Chapeuzinho. Combinado? Dos 3 Vamos lá, porquinhos. então. Quando eu falar já, a gente sopra. Assopra o lobo mau Quando aí. eu falar já, mas é pra soprar, não é pra babar, é pra soprar. Bom, vamos lá então, quando eu falar já. 1, 2, 3 e já! Nossa, não sinto nada. Muito bem, palmas! Nossa, eu tô sentindo que ninguém escovou os dentes. Ai, Chegou aqui. eu dei uma cusparada, cara. Rapaz. O que mais? Fala, que outros produtos você tem aí? Nós temos a hora silenciosa aí. Pra você que quer aprender a ler a Bíblia sozinho, tem uma orientação para conseguir aprender a ler a Bíblia, cara, isso aqui é uma excelente opção aí pra você. É muito bom, realmente. Top de linha aí, palavra da Isso vida, aqui qualidade. é devocional diária, 1 ano de devocionais, é isso? Esse é o Exatamente. Deus e a Bíblia. Muito bem. O que mais tem? Temos também os nossos bonés do Rancho Palavra da Vida também. Alta qualidade. Você coloca aqui, ó, você não sente nada do sol. Você fica branco aqui. Entendi, ele é um corta-sol. Ele é um corta-vento. Resumiu tudo. Perfeito. Entendi. Muito bom. E isso aqui, que eu abri e vamos explicar o que é isso aqui. Só uma bolsa térmica Uma também. bolsa térmica. Serve de lancheira para as crianças? Com certeza. Não só para as crianças, mas também para os adultos também. Isso aqui me lembra quando eu ia com uma família para Praia Grande fazer farofa no domingo. Exatamente. O frango geralmente é uma embalagem assim, mas é bom que ele chegava quente, né? Ele chegava quentinho. O meu chegava, né? E para você que gosta de estudar bastante Bíblia, nós temos novas espadas também, apologética, tem muita coisa também. Camisa, temos tamanho PM, GGG, XGG e tamanho Sidão também, para você que gosta. Realmente é alta qualidade para todos vocês aí. Realmente temos para suprir tudo que você precisar lá também. Nós não aceitamos Pix,
aceitamos somente débito e no dinheiro físico. Muito bem, eu acho que é Uma salva de isso. palmas aqui para falar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Não leva não, deixa aí. Muito bem. Temos um respiro aqui para o reverendo. Bom, agora vamos seguir aqui com as perguntas. Reverendo, se você fosse um personagem de desenho animado, qual seria? Rapaz, Foram fases de vida, pastor. Uma época foi o Pica-Pau. rapaz, eu gostava muito de He-Man. Eu gostava muito de Scooby-Doo. Eu gostava O muito Sacha de também demais. falou que gostava do He-Man, semana passada. Olha aí, eu gostava muito de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Muito legal. Esse aí. Eu não sei, qual personagem eu não sei. Pica-Pau, eu gostava demais de Pica-Pau. Talvez um Pica-Pau. Pronto. Na época que quebrou a garrafa de baré, do Pica-Pau. O Pica-Pau, ele era meio perturbado, né? Ele caçava cada uma do desenho assim. Eu também gostava do Pica-Pau. Minha mãe só não gostava quando eu me inspirava nele. Exato. Eu tinha que me disciplinar feio, assim e tal. O que a gente faz, reverendo, quando não tem uma igreja bíblica na nossa cidade? O que nós devemos fazer? Olha, primeiro procure muito bem, procure de novo. Mas se chegar à constatação que realmente não tem, então você tem que ser o agente para começar uma igreja bíblica ali. Né? Então vá atrás de outras pessoas, contate igrejas. Existem igrejas que apoiariam um trabalho nascente. Então vai na cidade ao lado, encontra uma igreja bíblica na cidade ao lado e faz alguma parceria para começar uma igreja ali na sua cidade. Abra a sua casa, abra a sua garagem, sua sala para começar essa igreja bíblica ali nessa cidade que carece de uma igreja. Qual é a sua rotina para manter a sua fé em Deus? Sua rotina diária? Minha rotina diária. Bem, eu tenho tido o hábito de ler as Escrituras. Eu fazia uma vez por ano, não é? Fazia leitura da Bíblia uma vez por ano. Cheguei a fazer em diferentes versões, tudo mais, que eu acho legal mudar a versão, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito com uma versão e a versão para de comunicar com a gente da maneira que deveria. Então, quando você muda a versão, algumas coisas te chamam a atenção de novo, né? Então eu gosto dessa ideia de trocar a versão que você lê, ainda que você possa ter a sua versão de cabeceira, aquela que você ama mais, não é? Não tem problema, mas é legal você mudar de vez em quando. Então tem sido isso, tem sido leitura das Escrituras logo cedo, a busca do Senhor logo cedo, a hora tranquila tem sido a maneira de cuidar do coração. Qual é a sua visão sobre os apóstolos atuais? A gente está entrando nas perguntas mais difíceis agora. Pois é, a maneira que o reverendo Augustus fala sobre isso é apóstolo bom é apóstolo morto, né? Ele estudou o assunto com profundidade, com muita seriedade, ele estudou o assunto e chegou à conclusão pelas Escrituras que realmente o ofício apostólico é um ofício que deixou de existir na história da igreja. Ele foi um ofício temporário. O Senhor levantou apóstolos e os apóstolos que existiram foram somente aqueles que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, receberam poder espiritual do próprio Senhor Jesus Cristo, foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição literal do Senhor Jesus Cristo. Então esses são os apóstolos. Qualquer outro apóstolo hoje na nossa época é uma farsa. Eu não diria que todos eles são farsantes, muitos são. Agora, é possível que exista algum que está sinceramente enganado? É possível, mas não existe apóstolo na nossa época. E qual é a sua visão sobre o pastorado feminino? Pastorado feminino.
Eu acredito que o Senhor não chamou as irmãs para o pastorado. O Senhor chamou apenas homens para o pastorado. Eu acredito numa distinção de papéis entre homem e mulher. E nessa distinção de papéis entre homem e mulher, as mulheres são chamadas para algumas coisas que nós não somos. Então a bênção da maternidade, por exemplo, é uma bênção exclusiva das mulheres. Não adianta um homem querer ser mãe, que ele não vai ser. Essa é uma bênção que Deus concedeu exclusivamente para as mulheres. Existem outras coisas que Deus deu exclusivamente para os homens. E a responsabilidade de dirigir uma igreja, a responsabilidade de ser o portador da palavra de Deus de maneira autoritativa no culto, como assim diz o Senhor, é uma responsabilidade que Deus deu para homens e para os homens vocacionados para isso. Ainda dentro das perguntas mais complicadas, é pecado orar pela morte de pessoas ruins? Espero que não esteja pensando em ninguém específico. Eu não creio que seja necessariamente pecado, não. Não creio que seja. Um cristão que orasse pela morte de Hitler, não creio que ele estaria fazendo nada de errado. Então não necessariamente. É claro que em tudo o coração tem que ser analisado, né? Em tudo a gente tem que olhar o nosso coração, o que a gente realmente está fazendo. Mas eu creio que é possível sim pedir que Deus recolha pessoas, leve pessoas. Eu creio que é possível, e a gente tem salmos assim nas Escrituras, né? Se os salmos são a nossa escola de oração, então todo tipo de oração que tem no saltério é oração passível de ser feita por nós. É interessante porque algumas pessoas dizem, não, as orações imprecatórias não se aplicam mais na nossa época, isso daí Jesus Cristo mudou tudo isso. O problema é que quando você vai para o Apocalipse, as almas santas, as almas que já estão no céu, os santos aperfeiçoados no céu, a gente tem uma cena que os mostra, e o que eles estão pedindo? Vingança. Até quando, Senhor Santo Soberano, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então quer dizer, oração pedindo justiça, oração pedindo que Deus faça justiça e às vezes até destrua pessoas, são orações possíveis. Para a gente é muito difícil entender isso, porque a gente vive num contexto muito fácil, né? Muito fácil ser cristão no nosso contexto. Mas talvez se a gente for para um contexto lá da Nigéria, por exemplo, onde de repente sua filha estava estudando lá na escola e ela e mais 300 crianças foram raptadas pelo grupo Boko Haram e elas serão usadas, elas serão alvo de se tornarem mães de crianças que vão ser o exército do Boko Haram do futuro. Qual é o tipo de oração que se faz num caso desse? Você como pai, que tipo de oração que você faz nesse caso? Então, as orações imprecatórias, as orações de lamento, as orações de queixa, elas têm o seu lugar. Não é para qualquer hora, não é de maneira irresponsável, mas tem momentos que o que a gente vai pedir ao Senhor é justiça, é que Ele pese a mão. Eu entendi o exemplo lá da Nigéria e tal, mas eu queria saber assim, será que aqui no Brasil a gente não podia orar pela morte de algumas pessoas? Fiquei até animado, comecei a atualizar minha lista de oração, botando novos nomes. O pastor não precisa responder, não precisa se comprometer. Uma outra pergunta também nessa linha. Mesmo que seja legalizado, o cristão, ele poderia usar maconha? Nossa! Espero que não tenha ninguém interessado aqui, né? Querendo tirar o peso da consciência. Veja, a Bíblia, que aliás não condena a bebida, condena muitas vezes o alcoolismo, condena muitas vezes o ficar alterado por causa da bebida. A grande condenação das Escrituras é de você se colocar num estado de alteração por causa de álcool.
E me parece que a mesma coisa se aplicaria. Se eu não posso ficar com um estado de mente alterado por causa de álcool, eu também não posso ficar com um estado de mente alterado por causa de nenhuma outra substância. Então me parece que a Bíblia condena todo e qualquer tipo de entorpecimento. Ok. Uma pergunta sobre comida. Qual a sua comida favorita? A minha comida favorita. Hoje acho que é churrasco. Churrasco. Uma raridade na mesa do brasileiro, né? Uma iguaria. Eu também gosto do churrasco, não é? Você gosta de açaí? Açaí gosto. Agora a pergunta é sobre isso. Você considera o açaí um alimento em si, ou ele apenas é um sorvete metido à vista? Não é um sorvete metido à vista. Se eu faço essa pergunta no Pará, o pessoal me mata, né? Então, é uma comida propriamente... É uma comida, sim. Ok. E aqui na estância, o que o reverendo mais tem gostado? Tá bom? O que eu mais tenho gostado? Rapaz, o ambiente cristão, gostar com vários irmãos em Cristo Jesus, é algo sempre muito gostoso, né? De lugares diferentes, de denominações diferentes, de tradições cristãs diferentes. É gostoso ter esse tempo com vários irmãos. É a primeira vez que o reverendo prega aqui na estância. Sim. Lá na estância de Caldas, o reverendo já pregou uma vez. Se nós convidarmos, o senhor volta? Sim, sem sombra de dúvida. Bom saber, ufa. Né? Não passamos dos limites ainda. Né? Ainda tem algumas perguntas aqui, a resposta pode mudar, né? Para aí. Tem algum ministério que você nunca participou, mas você gostaria de ter participado? Grupo M. É mesmo? Mas você tem dotes assim para cantar, é isso mesmo? Prepare-se. Qual seria a música que o reverendo cantaria? Vamos lá. Canta! Que nós temos aqui na plateia ex-alunos do Grupo M. Entendeu? Legal demais. Olha, o ano que eu fiz o teste e fui aprovado, eu fui pro seminário. Olha só. E aí eu fiquei numa crise enorme se eu ia pro M ou se eu ia pro seminário. E aí eu decidi pro seminário. Entendi. Então nós vamos ter que fazer o seu curso da M aqui em 1 minuto. Eu, em nome da Palavra da Vida, vou graduá-lo na M. Vamos fazer um teste vocal aí. Que música poderia ser cantada pelo reverendo? Você pode escolher, reverendo. Fica à vontade. Uma música... Na verdade, vamos fazer uma pergunta. Qual é a sua música favorita, reverendo? Minha música favorita? Vai. É um hino. Qual é o seu hino Um hino que o favorito? senhor gosta. Vamos Tu És Fiel. Tu és fiel. E aí o reverendo precisa cantar também, porque é o teste da M. Você tá dentro, pastor? Foi? Meu Ah, pai. ele tem. Vai lá, Ju. Deixa eu achar a letra aqui. Me ajudem, tá bom? Tu és fiel, Senhor.
em nome da Palavra da Vida que você está aprovado, tá bom? Seu curso da M foi o mais rápido da história, né? Mas tem 2 mestrados, 2 doutorados e uma graduação da M. Eu diria... Mais uma. A única coisa que eu diria para o reverendo é que para ser mais grupo M, precisa fazer assim, toca aí, por favor. Né? Toca aí. Vai cantando, vai cantando. Isso, se fizer isso aí é grupo M 100%, entendeu? Mas está aprovado, está aprovado. Os seus alunos estão rindo, entendeu? Eles sabem que é assim. Né? O Grupo M toda Páscoa vem aqui conosco, ele canta aqui. Onde é que está o Grupo M? Eles estão sediados lá na Palavra da Vida no Paraná, perto de Curitiba. Então eles continuam com a escola, continuam percorrendo pelo Brasil. E toda Páscoa é a primeira apresentação deles no ano letivo. Eles passam a Páscoa estudando, e aí saem e eles começam aqui. Todos eles estão aqui conosco. Caso alguém queira também participar da EME, cantar com a EME, ou apenas assistir a EME, venha na Páscoa. Café. Oi, vamos lá, ex-aluna da EME, vamos lá. Uma salva de palmas para ela. Sara, por favor, fique de pé, Sara. Você quer cantar que nem a EME? Canta, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Ela não aguentou, quis se pronunciar. De novo, tá precisando de homem para cantar? Ó, você vai cantar o Tu És Fiel. Na eles vão cantar, você vai fazer que nem eu fiz aqui na minha. Isso é bem natural, bem natural. Muito bem, uma salva de palmas. Grande homem. Entendeu? Grande homem. Vamos saber. Reverendo, algumas perguntas aqui sobre o conteúdo que tem sido trazido. Um teólogo mencionado hoje cedo na palestra disse que o Espírito Santo é a habitação temporária em nós. Né? O que é que ele está querendo dizer com essa afirmação? Não sei se é exatamente isso. Realmente ele afirmou isso, e eu acho que não é possível afirmar isso. Eu o citei por causa das outras partes do que ele disse, mas a gente não sabe se nós seremos ou não habitados pelo Espírito o resto da eternidade. Então, falar como habitação temporária em nós, parece que o que ele estava querendo dizer é que na eternidade nós não seremos habitados pelo Espírito. E eu não sei se é possível afirmar isso. Não há clareza bíblica quanto a isso, né? Exatamente. Seria especulativo. Exato. Sobre a palestra de terça-feira, você não pensa que um dos principais motivos que levaram Jesus a lavar os pés dos discípulos, mencionado no Evangelho de João, capítulo 13, não teria sido a discussão que teve entre os discípulos, depois de haverem ceado, para saber qual deles era o maior? Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a pergunta aqui é quase uma tese, né, de doutorado, enorme. Eu fui andando para o lado aqui até quase acabar a tela. Veja só, essa é uma das belezas de nós termos 4 evangelhos. Cada evangelho deve ser lido dentro da sua própria realidade. Não é a melhor coisa a gente trazer informação do outro evangelho. Às vezes as pessoas pegam os evangelhos e elas têm a tendência de completar a informação com o outro evangelho. Então, ok, isso daqui está em João, mas eu queria aquela informação que não está aqui. Então eu vou e pego a informação de Lucas, vou e pego a informação de Marcos ou de Mateus. Mas veja só, se o Espírito Santo quisesse que aquela informação estivesse em João, ele teria colocado aquela informação em João. Então, como eu estou interpretando João, eu não preciso trazer Lucas, eu não preciso trazer Marcos, eu interpreto João. Porque o que o Espírito Santo quis falar para mim em João é aquilo ali. Se o Espírito Santo quisesse colocar outra coisa, ele mesmo colocaria. Então, em outros lugares, a gente poderia falar a respeito de outras coisas,
Quando essa informação estiver presente no próprio texto, então a gente traz a informação, a gente trabalha com a informação. Mas se a informação não está presente no texto, eu devo evitar a tentação de puxar ela de outro texto para fazer uma aplicação que eu acho legal aqui, ok? Veja, linguagem um pouquinho mais técnica, o locus da revelação de Deus para a gente é o texto. Então, onde é que Deus se revela hoje para nós? No texto da Escritura, e no texto do jeito que ele está, não é no evento histórico. Então, o nosso papel não é reconstruir o evento histórico e fazer um textão, né? Fazer uma versão mais completa do Evangelho ao juntar os 4 Evangelhos como se fosse uma coisa só. Não, o nosso papel é pegar o texto do jeito que ele está e interpretar aquele texto daquele jeito. Eu tenho que fazer isso com Marcos, tenho que fazer isso com João, tenho que fazer isso com Mateus, com Lucas, lendo cada um nos seus próprios termos, sem ficar trazendo coisa do outro para cá. Durante as exposições, o reverendo falou sobre o Espírito Santo dando vida, dando força. Pergunta é: por acaso a árvore da vida no Jardim do Éden simboliza a figura de Cristo e o fruto representa o Espírito Santo para Adão e Eva? Eu não sei se eu entendi muito bem o que a pessoa está perguntando, mas existe alguma simbologia, alguma prefiguração ali nos elementos do Jardim do Éden? Lá tem vida, tem fruto. Eu, a priori, não ligaria a árvore da vida com a pessoa de Jesus Cristo, mas teria que estudar a respeito do assunto. Teria que pensar teologicamente sobre a árvore da vida, para ver se ela teria algum significado, se ela é um tipo de Cristo. Eu não sei, até hoje eu nunca pensei em árvore da vida como um tipo de Cristo. Acho até que não é, porque a árvore da vida, ela volta depois lá em Apocalipse, não é? Ela volta em cena, e ali você tem o Senhor Jesus Cristo habitando aqui na terra, e a árvore da vida à disposição para a cura dos povos. Então eu não acho que a árvore da vida aponte para Jesus, mas eu não descartaria também totalmente a possibilidade. Eu estudaria um pouquinho mais, tentaria entender um pouquinho melhor a árvore da vida para poder ver se essa relação é possível. Ok. Na sua opinião, reverendo, qual é o principal desafio da igreja brasileira hoje? E como responder a esse desafio biblicamente? O principal desafio da igreja brasileira hoje me parece que é a ignorância das Escrituras. A igreja brasileira, no geral, ela é muito ignorante em relação à palavra de Deus. E ela, até igrejas mais históricas, igrejas mais sérias, muitas vezes, na hora da pregação da palavra, o que acontece não é uma exposição da palavra, mas sim comentários fortuitos a respeito de verdades genéricas do texto ou verdades genéricas da teologia, né? Então a gente precisaria voltar para a gente precisaria ser mais letrado nas Escrituras, a gente precisaria ensinar mais as Escrituras, ensinar mais interpretação bíblica. Os nossos crentes precisam ler melhor a Escritura sozinhos, para que eles cobrem então, não é, os seus pastores e cobrem os seus líderes. A gente precisa de mais conhecimento das Escrituras. Me parece que o maior problema nosso é a ignorância das Escrituras. Você até encontra crentes sinceros, crentes que são gente que aparentemente ama o Senhor, mas ignorantes em relação à palavra de Deus, muito ignorantes em relação às Escrituras. E a gente precisa e veja, o problema é grave aqui no nosso país, porque a gente não sabe nem ler, né? Então assim, a gente sai da escola e muita gente não sabe ler, não sabe interpretar um texto. Então a gente precisaria ensinar a ler, para que as pessoas então saibam ler as Escrituras, compreender as Escrituras, extrair dela o milagre que tem ali presente. E é interessante, reverendo, como uma igreja bíblica que ensina de maneira expositiva, ela tem um papel pedagógico
na formação dos seus crentes, na capacidade de ler. Certamente. Né? Não apenas ler a Bíblia, claro que sobretudo, mas de saber ler, ser uma pessoa letrada. Né? É por isso que aqui na Palavra da Vida, no seminário bíblico onde eu leciono a cadeira de homilética, a pregação. Né? Então, assim, nós temos um compromisso radical com a exposição bíblica. E aqui na instância também, onde eu tenho a alegria de coordenar, eu digo para as pessoas o seguinte, ó, você vai ouvir pregadores variados aqui, mas é um compromisso que nós assumimos, você só vai ouvir expositores bíblicos. Né? Porque eu acho que essa é uma maneira da gente ser leal ao texto, o texto nos limita na nossa criatividade interpretativa, eu sou o refém, eu sou o cativo do que ele está dizendo, e no final das contas é isso que as pessoas precisam. Né? Mais do texto, menos das minhas próprias ideias. Perfeito, perfeito. Uma pergunta que essa pessoa foi longe, hein? Ele pegou lá a teoria de Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas, lembra aquele livro antigo? Rapaz. Né? O que os teólogos dizem sobre a teoria de Erich von Däniken, sobre serem os deuses do passado, né, os deuses das demais religiões, na verdade astronautas, né, serem visitantes de outros planetas? Há alguma relação, serem anjos, criaturas terrestres? O pastor precisa ter opinião sobre isso também. Ok, obrigado. Eu vou passar. Ok. Esse Michael Heiser que eu citei agora há pouco, ele vai por aí um pouco. É mesmo? Por incrível que pareça. Ele fala bastante sobre o sobrenatural, né? Exatamente. E ele diz que grande parte, as pessoas que têm experiência com questões sobrenaturais, que dizem que foram abduzidas, etc. e tal, ele vai dizer que normalmente, nos casos onde aconteceu alguma coisa, provavelmente o que aconteceu foi uma experiência demoníaca. Ele vai trabalhar nessa linha. Eu tenho ouvido alguns pastores também que seguem nessa linha, né, inclusive no YouTube. E a pergunta agora tem a ver com o YouTube. Vamos lá. Se nós abríssemos o seu YouTube agora, quais seriam os primeiros vídeos ou canais que apareceriam lá, que são os mais acessados? Um pastor chamado Paul Le Boutier, é alguém que eu tenho ouvido bastante. Projeto Sola, eu ouço um bom tanto. Estênio Márcios, eu ouço um bom tanto. Nos últimos dias voltei a ouvir o Piper, fazia tempo que eu não o ouvia, nos últimos dias voltei a ouvi-lo. Esse tipo de coisa. São os principais. Ok, nós temos algumas perguntas aqui, mas para isso nós precisamos convocar a sua esposa. Opa, então, que coisa palmas, boa! por favor. Maravilhoso. Seja bem-vinda. Tudo bem, Juliana? Conta pra gente como é que você conheceu seu marido. Conta a sua versão, depois ele vai contar dele, né? Conta a sua versão, como é que foi a história de vocês. Eu fazia parte de uma igreja presbiteriana, nasci em um lar cristão, mas estava afastada com 15 anos. Meu pai permitiu que eu não fosse mais à igreja, porque eu falava, não quero ir, não é minha fé, é de vocês e tal, aquela coisa toda, né? E aí meu pai permitiu, eu fiquei dos 15 aos 20 anos longe, né, do Senhor. E aí nesse meio tempo o pai dele foi ser pastor na minha igreja. E aí eu ouvia falar, né? Conheci ele de ouvir falar, porque eu não estava indo à igreja. Mas quando eu retornei à igreja, convertida, né? Passei uma situação complicada e tal. E aí realmente me lembrei de tudo que meu pai tinha me ensinado, de tudo que meu pai tinha me falado. Voltei à igreja. Meu sogro foi meu pastor, me acolheu super bem, inclusive no gabinete, caminhou comigo, me orientou várias leituras e tal. Tenho um carinho muito grande pelo meu sogro até hoje, foi meu pai na fé, antes de ser meu sogro. E aí
comecei a me envolver na igreja, né, nova convertida, queria fazer de tudo e mais um pouco na igreja, né, queria assim, realmente me envolver muito na igreja. E aí um certo dia, depois de um tempo, já que estava na igreja 2 anos e tal, aí ele chegou num acampamento de carnaval, estava jogando futebol e tal, e a gente envolvido na mocidade. Eu, na época, nesse ano, tinha sido eleita presidente da mocidade e tal. E ele virou para mim e falou assim: olha, você está com muito cargo na igreja, você está fazendo muita coisa na igreja, você é presidente da mocidade, você criou um grupo de teatro, você está com um cargo na federação, enfim, não sei o que lá. Você está proibida de namorar esse ano. Ele falou: bicho é ligeiro, cara. E aí eu, nova convertida, assim, 2 anos de convertida, mas assim, tipo, o filho do pastor falou, ele deve saber que ele É uma autoridade espiritual, né? Claro. E aí ele falou isso pra mim em fevereiro, no acampamento, e ele estava indo morar no seminário, né? Porque ele estava indo pro seminário, morava em Suzano, e ele estava indo morar em São Paulo no seminário. Eu falei: então tá certo, né? Só que aí ele voltava, né? De vez em quando ele voltava, porque a igreja era a igreja dele ainda lá e tal. Aí um dia, numa excursão pro Play Center, né? Que os mais velhos aí lembram, a gente foi, ele ficou super próximo e tal, e ele falou assim: olha, eu queria orar com você durante um tempo, porque eu tô gostando de Ele você. retirou a proibição. Queria dizer que você está permitida a namorar. Inclusive, eu sou o primeiro aqui. Peraí, recapitulando, depois que ele voltou do seminário, ele permitiu que você namorasse, hein? Não, aí ele ainda estava no seminário. Isso foi de fevereiro, mesmo ano, fevereiro até abril. E aí, até hoje eu falo com ele: por que eu não pensei nisso antes? Eu não falei nada, né? Eu falei: tá bom, vamos orar. Se ele fosse um pouquinho mais pentecostal, ele tinha profetizado na vida da irmã. Não vai namorar, é só para aparecer um varão. Entendi. E assim começou. Aí a Aí gente vocês orou. no Play Center, vocês tiveram a conversa de começar a orar. E quanto tempo até começar a namorar? Um mês e meio. Daí ele foi falar com o pai dele. Ou seja, ele falou que era 1 ano só para causar terror, né? Tem 4 meses e estava namorando. Então foi isso. Aí conversou com o pai. Isso, aí pediu a orientação do pai dele. O pai dele gostava muito de mim, graças a Deus, meu sogro. E aí ele falou: não, super aceito e tal. E ele falou com meu pai também, enfim. Muito bom. Uma coisa que chamou minha atenção na história deles é que tanto o reverendo falou bem da sogra quanto você falou bem do sogro, né? Isso me chama a atenção, viu, Brau? Vê se aprende. Tá? Para de falar mal da tua sogra, tá? Não falo mal, Aprende só falo coisa bem. aqui. Imagina, eu só conto piada pra ela de sogra, mas tá aqui. Coisa de E enterrar vocês sogra estão de pé. casados há quanto tempo? 22 anos, vamos fazer 23 esse ano. Qual é a data do casamento? Deixa ele responder. 29 de junho de Ah, 2002. Ok, você nem olhou a cola na mão. Viu? Quem é melhor lembrando datas? É. Já aconteceu alguma data importante que ele esqueceu assim? Não. Nunca. Ele usa o Google Calendar. Não, ele esquece a data do namoro, mas aí também é demais, né? Que nem ele fazem hoje de comemorar o mêsversário. Aí não dá, não tem bolso que aguenta. Né? Então, quando vocês se conheceram, o pastor Rubens, que é o seu pai, era pastor da igreja presbiteriana de Suzano, não é isso? Meu tio era presbítero lá. Olha! Veja presbiteriano Gilberto Leite de Barros. Esposo da Dona Marlene, gente. Olha aí, que legal. Muito pequeno. Que legal. Olha, você tem família espalhada pelo mundo? Rapaz. Meu pai tinha 18 irmãos, pense nisso. 18 Ele irmãos. era o mais novo. Seu pai tinha 18 irmãos. Ele tem 87 anos, fazendo hoje. Entendi. É o último. Entendi. Então eu tenho família pelo Brasil inteiro mesmo. Tenho pena da sua avó, só de ouvir isso. Imagina. Valente. Valente, né? Eu sei, 20 anos. Muito bem. E fala pra gente assim, qual foi a viagem mais marcante que vocês fizeram?
Esse ano. Esse ano não, é o ano passado. O João foi falar num congresso da fé reformado em Portugal, e aí nós fomos juntos, né? E aí a gente conseguiu 3 diazinhos, rapidinhos, e fomos até a Espanha. E ficamos encantados, assim, encantados. Tá vendo? Eu tenho família na Espanha. Só sogra. Minha sogra é de Você lá. fala mal, é de lá. Minha esposa tem cidadania espanhola. A gente ficou bem encantado, assim, é um lugar muito histórico, né? Então a gente pôde ver algumas ruínas romanas, então foi muito gostoso. Eu fico feliz que vocês gostaram da viagem para Portugal e Espanha. Eu queria que vocês tivessem dito que a viagem mais marcante foi para a Estância Palavra da Vida. Mas quem sabe numa próxima ocasião, né? Fica um convite aberto. Ano passado, Sim, está acontecendo ainda. É outra coisa. Ainda dá tempo, tenho 2 dias para convencer. Essa foi a viagem mais marcante da vida. Estou muito mal. E Juliana, eu vi que você tem um ministério com aconselhamento bíblico, né? Fala um pouquinho como tem sido esse ministério, como você tem atuado, auxiliado o seu marido. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou psicóloga de formação, né? Fiz a pós também na psicologia, mas sempre estudando, sempre muito incomodada, porque quando eu comecei a estudar, eu recebi um conselho muito bom do reverendo Charles Gomes, Davi Charles Gomes. Ele falou: estude sempre um livro de aconselhamento junto com um livro de psicologia. E eu segui isso à risca, e sem querer, né, eu comecei a estudar Jay Adams. Então foi uma bênção para mim, porque o que eu ouvia na faculdade, o Jay Adams me trazia um contraponto, né? Então, desde 2000, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fui estudando aconselhamento bíblico junto. E aí, quando eu me formei, eu muito incomodada de ser psicóloga, mas queria, não era uma profissão que eu não gostava, né? Eu tinha problemas com algumas coisas, mas eu gostava muito, era o que eu queria fazer. E aí eu comecei, a gente já aconselhava na igreja de forma informal e tal. Quando a gente mudou para os Estados Unidos para ele fazer o doutorado, aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado como ouvinte lá em aconselhamento. E aí lá eu tive muito contato com muito conselheiro, profissional e tal. Quando nós voltamos para o Brasil em 2018, aí conversando, e o João sempre me apoiando muito, eu resolvi montar um local de aconselhamento bíblico. Então ali onde a gente mora, né, eu comecei a sublocar, devolvi o CRP e me identifiquei como conselheira bíblica, montei um consultório para aconselhamento bíblico, cobrando, com horário marcado, tudo certinho, né? Porque era a minha profissão mesmo, e eu decidi que eu ia fazer como eu tinha visto os nossos irmãos fazendo lá nos Estados Unidos. Até porque eu pensei assim, como eu faço já a vida inteira como na igreja, de forma informal, mas é diferente, eu quero concorrer com esses profissionais que cuidam da alma das pessoas, mas deixando a Bíblia, Deus de lado, e muitas vezes com conselhos antibíblicos, que mais atrapalham do que ajudam. Então eu falei, eu quero concorrer com essas pessoas, então para isso eu preciso também ter uma profissão. E aí deu, assim, muita gente procurando, né? E aí hoje eu tenho mais 4 psicólogas que me procuraram, que quiseram também entregar o CRP, fazem supervisão comigo e atendem como conselheira também. Então hoje isso tem se expandido, né? E tem sido muito, muito gostoso. Então semanalmente eu atendo, não atendo todos os dias, até porque a gente tem a clínica da igreja, que eu sou uma das responsáveis e tal, né? Tem outros ministérios, então não consigo fazer isso todos os dias, mas eu atendo semanalmente, com horário marcado. Hoje eu estou com umas 12 pessoas semanalmente, horário marcado e tal, caminhando com elas. Você transitou pela psicologia e hoje você atua como uma conselheira, mas entendendo os dois lados. Sim. Uma coisa muito comum em cristãos que cursam psicologia é que quando eles se pegam diante de alguns dilemas, eles não sabem muito o que fazer. Então, a pergunta, na verdade, é um conselho. O que você diria para um cristão, um psicólogo cristão, um estudante de psicologia cristão, o que você diria para orientá-lo nesse momento e ajudá-lo a uma decisão que seja bíblica? Num atendimento, você diz? Não, assim, no processo de escolha de carreira. Tá. O que eu diria é assim, eu faço essa analogia, né?
Vamos supor que você é um médico, né? Que você é um médico da alma, né? Você sabe que a pessoa tem câncer e você tem a ferramenta para ir lá fazer uma cirurgia e essa pessoa ficar curada, né? Se assim for da vontade de Deus e tal, você vai ficar dando Dorflex? Então, é mais ou menos isso, entende? Então, assim, a psicologia, ela traz um paliativo, um analgésico para um problema que é muito grave. Isso quando a psicologia ela é feita de forma séria, né? Então, a gente tem a condição de trabalhar no problema grave e tirar a pessoa daquele problema, com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, com a palavra. Então, pensa nisso, né? E aqui, gente, se tiver algum psicólogo aqui, eu quero que você entenda o seguinte: eu sou psicóloga também, então eu gosto dessa profissão, eu não mudei de profissão porque eu gosto de outra profissão, não é isso. O que eu estou te dizendo aqui, eu não estou desconsiderando a tua profissão, estou desconsiderando a nossa profissão, porque de fato nós roubamos algo que vem da palavra, e só a palavra tem condições de tratar e de curar de verdade. Então, o que eu estou te dizendo é, você tem uma ferramenta muito mais poderosa na tua mão, muito mais, a Bíblia, a palavra de Deus, você vai enxergar muito além do que qualquer cientista. Então, não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Então eu diria isso, né? Venha conversar comigo, eu caminhei por aí, hoje eu tenho a minha profissão e assim, eu vejo assim, gente, eu já tratei de tanta gente, já tratei de esquizofrênico com 7 medicamentos, uma moça uma vez veio para mim com ansiedade no talo, 21 medicamentos psicotrópicos e a palavra de Deus transformou. Então, a gente tem algo muito, muito, muito mais eficaz que a psicologia. E a gente não pode desprezar. Lembrando que o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele é uma instituição extremamente ideológica e que proíbe de maneira assim, muito radical. A última foi a proibição do termo psicólogo cristão, né? Esse termo está proibido pelo CFP desde o ano passado. E ele proíbe de maneira muito radical qualquer envolvimento de religião no consultório. Então, ou você abandona a psicologia, ou você vai atuar em desobediência ao conselho, o que não é bom. Então, por isso que um dos caminhos hoje realmente é esse, é entregar o seu CRP e atuar como um conselheiro bíblico, estudar para isso, né? Estudar, assim, fazer cursos nessa área, aproveitar o curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico do Seminário Palavra da Vida. E também né? mestrado do Diante. Isso, e outros. Então, se preparar e então atuar nessa área. Não tem caminho fácil. Você vai ter que tomar uma decisão diante de um dilema ético. Só tome a decisão que seja mais agradável a Deus no processo. Exato. E assim, gente, é muito mais recompensador. Você vê a pessoa sendo tratada, essa que é esquizofrênica, inclusive às vezes ela vai comigo em palestras para dar o testemunho dela, né? Ela passou anos de internação, eletrochoque, muitos medicamentos, muitos psiquiatras, muita coisa. E o que transformou foi a palavra de Deus no aconselhamento bíblico. Então, assim, isso não tem nada que pague. Então, assim, quando meu marido me apoiou muito, tive alguns pastores que me falaram conselhos preciosíssimos e tal. E quando eu decidi realmente abandonar, hoje eu vejo assim, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que eu estava desprezando, né, assim, sem saber, né, que poder tem a palavra de Deus e o Espírito Santo que nós vimos aqui ontem, né. Amém. Última pergunta, já estamos encerrando aqui, vamos começar com o reverendo. O que é que você mais admira na sua esposa? O que eu mais admiro na minha esposa é a atitude batalhadora dela. A Ju é uma mulher extremamente forte e batalhadora. Extremamente. Então, entre muitas outras coisas, como a inteligência, como os lindíssimos olhos,
como a capacidade dela como mãe, como a capacidade dela de cozinhar coisas muito gostosas, como a capacidade de deixar nossa casa sempre muito linda, muito bonitinha, muito arrumadinha, como a capacidade dessa atuação na área do aconselhamento bíblico, na igreja, ministério com mulheres, palestras. Então, dentre muitas coisas que eu poderia dizer aqui, eu destacaria essa. A Jo é uma mulher muito forte, muito batalhadora. Ganhou pontos, declaração, hein? Ganhou pontos. Parabéns. Gostei, pastor. Firmeza. Aprendeu, Bruno? Anotou tudo. Anotei. Hoje à noite tem que chegar em casa e falar para a esposa. Gravou. E agora, Juliana, a mesma pergunta. O que você mais admira no seu marido? Ai, agora ficou ruim pra mim. Bota na inteligência artificial. João, filho, pesquisa aí. Não, é uma das coisas é essa. O João, ele é muito relacional, né? Ele tem uma inteligência emocional muito legal, né? E eu aprendo muito com ele, né? Eu aprendo muito com ele. E ele é muito paciente, eu aprendo muito com ele também, né? E acima de tudo, ele é um homem, um servo de Deus, que luta para ter uma vida de piedade, não apenas acadêmica, né? Isso eu admiro muito nele. Ele, esse último ano, recebeu uma homenagem do JRC, a turma levou o nome dele, né? E, nossa, eu me emocionei muito com o aluno falando isso dele, porque isso é verdade, né? Ele tem um conhecimento teológico muito bom, muito do que eu sei, eu devo a ele, porque eu só tive 2 pastores, o pai dele e ele, né? E o pai dele foi pouquinho tempo. Então, tudo do que eu sei, eu aprendi com ele, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dele. Ele é muito sério, um estudioso acadêmico muito sério, mas ele é um homem piedoso. Então isso para mim é maravilhoso. Assim. Ganhou pontos também. Né? Gente, eu queria uma salva de palmas aqui para o casal, por favor. Queria pedir que também viesse aqui à frente, para gente tirar uma foto para registrar esse momento. Por favor, Bravo e João Marcos venham aqui. Você quer ajuda aí, João? Vem. Eu achei que vocês tocariam mais. São mais cenográficos. Que o Bruno prefere ele falar do que tocar, entendeu? É isso. Vamos lá tirar uma foto? Olha lá.